A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje vamos mergulhar em uma das declarações mais intrigantes e poderosas de Jesus, registrada em João capítulo 16, verso 33. Esse versículo, ele não é apenas um consolo para as nossas vidas, mas ele é uma arma espiritual, um mapa para a vida cristã e uma revelação sobre como viver uma fé inabalável. Quero que você caminhe comigo, ponto a ponto, porque este texto pode transformar a sua forma de enfrentar a vida. Eu sou o pastor Fernando Passerini e é uma alegria enorme poder desfrutar da presença de Deus e da palavra e seus ensinamentos, para que nós possamos crescer e aprender a cada dia no Senhor. Livro de João, capítulo 16, verso 33, diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu lhe disse essas coisas. Jesus nos prepara com antecedência e ele não nos deixa cegos diante do futuro, mas nos dá instruções claras, pois a palavra que ele nos traz é uma palavra preventiva. Ela não só consola, mas ela prepara para resistir até mesmo o dia da luta chegar. O ensinamento de Cristo, ele é completo. Tudo que ele falou tem um propósito pedagógico para o coração humano, pois ele conhece o coração do homem. A revelação é para os discípulos nesse caso. Quem ouve e guarda as suas palavras encontra direção e discernimento. Ou seja, quem enxerga Jesus, guarda o seu coração e fita os seus olhos nos seus ensinamentos, esse consegue direção e discernimento. Conhecer a palavra é conhecer a mente de Cristo. Quando lemos no texto, eu lhes disse, entendemos que não estamos sozinhos em meio a essas dúvidas, mas que Ele está conosco. Quando nós paramos e começamos a entender a mente de Cristo, nós entendemos que Ele quer nos levar para um lugar muito mais profundo, para um relacionamento pessoal com Ele. Senhor, que nessa hora o Senhor possa nos trazer, Pai, a presença, o entendimento, a graça que nos prepara e nos guarda. Que o Senhor nos dê, Pai, os ouvidos atentos para não ignorar os sinais, para que nós possamos viver a direção do Teu Espírito. Quando o Senhor nos diz que para que em mim vocês tenham paz, Ele está dando exatamente uma diretriz, Ele está dando exatamente um endereço para que nós caminhemos até este lugar. Porque a verdadeira paz está em Cristo, ela não está no mundo. Essa paz é uma paz espiritual, ela não é uma paz sintomática, ela não é uma paz emocional apenas, mas ela é uma paz que vem do Espírito, ela excede o nosso entendimento. Jesus é exatamente a fonte dessa paz, não apenas o doador dela, mas a nascente dessa paz. E é isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos clamar ao Senhor, que Ele traga essa paz, que essa água viva flua de nós, que nós sejamos também a fonte transbordante dessa paz que excede o entendimento. Pois a paz é exatamente um estado de ser em Cristo. Ela não é apenas uma circunstância, mas sim um ser em Cristo. Paz em Cristo significa ter uma confiança que a nossa vitória é exatamente nele e que a vitória que Ele nos entregou é uma vitória eterna. Confie nisso, creia nisso. Pai, nos ensina a descansar em Ti e não nas circunstâncias apenas. Nos ensina a olhar e a enxergar o Senhor, mesmo quando nós não enxergamos nada ao nosso redor. Nos ensina a descansar, Pai, os nossos corações, para que no Senhor nós tenhamos êxito, paz, entendimento, direção e principalmente a alegria do Senhor no nosso coração. Que a paz de Cristo seja o nosso governo interior, maior do que qualquer tempestade que esteja à espreita nos esperando. Ele é aquele que nos consola, aquele que nos guia, aquele que nos leva até o Pai. Quando Jesus diz que nesse mundo nós teremos aflições, as aflições, ele diz que elas são inevitáveis.
Elas não são opcionais. Ele está fazendo uma afirmação aqui. Ele está dizendo que nós teremos aflições, mas, no entanto, mesmo que nós não tenhamos controle sobre elas, Ele estará conosco. A fé não nos mostra que nós estamos desviando ou nos livra da luta, mas ela nos dá poder para suportar, aprender, amadurecer. As aflições revelam o caráter e a maturidade espiritual de Cristo em nós e principalmente aquilo que nós precisamos ainda, sermos aprimorados. Elas expõem exatamente a diferença entre uma fé superficial e uma fé genuína. Ela mostra, como se fosse um termômetro, exatamente como está a nossa vida com Deus, como está a nossa fé em Jesus Cristo. O sofrimento, na maior parte das vezes, ele nos conecta ao sofrimento de Cristo e ele nos torna exatamente participantes da sua glória. Nós nos tornamos um com Ele. Senhor, fortalece-nos no meio das aflições. Que cada dor se torne um caminho de amadurecimento em nossas vidas. Que cada lágrima que nós derramamos ao longo da nossa caminhada seja uma semente de vitória e que ela frutifique e que ela traga sobre a nossa vida o crescimento, a graça e o favor do Senhor. Quando Jesus nos diz que mesmo em meio a aflições, nós precisamos ter bom ânimo, Ele nos diz algo muito profundo e é um ensinamento. O ânimo é uma escolha diante da aflição. Essa escolha é minha, essa escolha é sua. Ter bom ânimo é desejar ultrapassar a situação, por mais que eu não a entenda, mas confiando na mão poderosa de Cristo. Deus não remove as nossas aflições, mas Ele nos dá a coragem para enfrentá-la. O ânimo espiritual é exatamente um combustível da perseverança em nossas vidas. O ânimo é a fé verdadeiramente ativada, é a fé em movimento. Isso é o ânimo. Quando temos ânimo, nos tornamos testemunhas vivas da vitória de Cristo, pois o próprio Cristo se movimenta em nós. Espírito Santo, derrama sobre nós o teu ânimo, renova nossas forças, desperta nossa coragem e dá-nos ousadia, Jesus, para que nós possamos caminhar sem medo, mesmo que nós não estejamos enxergando um passo à nossa frente. Com o Senhor, nós estamos confiantes que a vitória é certa. Quando o Senhor declara que mesmo com medo, nós não precisamos ter desânimo, ao contrário, nós devemos ter ânimo, pois o Senhor venceu o mundo. Declara que a vitória de Cristo, ela é absoluta e definitiva. Ela não é optativa, ela é uma verdade absoluta e definitiva para aqueles que creem. Não é uma promessa futura, é uma conquista que já foi consumada, ela já lhe foi entregue, meu irmão. Ela já foi consumada, ela já alcançou a minha e a sua vida. A vitória dele é a base da nossa esperança. Se ele venceu, nós podemos nele vencer também. A vitória de Cristo nos dá autoridade contra todo espírito de derrota e nos entrega a certeza da vitória, porque a vitória está nele e nós nos tornamos um com ele quando nós confiamos e entregamos totalmente o nosso coração, totalmente a nossa vida, totalmente o nosso entendimento para que ele reine sobre nós. Jesus, obrigado porque a tua vitória é a nossa vitória, que possamos andar em autoridade, rejeitando o medo e proclamando a vida abundante que só o Senhor pode nos dar. Eu gostaria de destacar alguns pontos que são importantes para que essa prática seja aplicável na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, busque na palavra instruções diárias diante das batalhas. Permaneça em Cristo para ter exatamente a paz constante. Se prepare no dia bom, porque nós nos preparamos para o dia mau exatamente no dia bom. Aceite que as aflições fazem parte exatamente do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, fazem parte exatamente da reconstrução de Cristo em nós. Não abandone,
não abandone a sua esperança, não determina o cenário ao seu redor, ele não determina o fim, ao contrário, ele é apenas o começo para que você possa colocar a sua fé em prática. Escolha o ânimo, com uma postura de fé, com uma postura de declarar a palavra, com uma postura de chamar as verdades do reino sobre a tua vida. Viver na consciência de que uma vitória já foi conquistada por Cristo e isso é suficientemente poderoso para transformar a tua vida. Aplique isso de maneira prática na sua vida. Crise financeira? Lembre-se que a paz de Cristo não é o seu saldo bancário, ela é além disso. Ela te dá paz para que você possa encontrar respostas e também a solução daquilo que vai levar você para um outro nível. A enfermidade é entender que a vitória de Jesus supera o diagnóstico, pois ele é a cura antes que houvesse a enfermidade. Conflitos familiares, a nossa escolha é ter ânimo ao invés de ficar desistindo das situações, desistindo de acreditar na mudança que Deus tem para a tua família. Ansiedade, medo, e a maneira mais poderosa é aplicar a paz de Cristo como uma âncora no coração, como uma verdade absoluta no nosso coração. Por mais que talvez você não sinta, por mais que você não esteja experimentando o melhor momento na sua vida, por mais que você não consiga enxergar nada, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Jesus venceu na cruz e entregou para mim e para você a vida, a graça, a vida abundante através do Espírito Santo de Deus. Busque uma vida espiritual permanente, constante, porque uma vida fraca, ela nos abate. Peça ao Senhor que ative a sua fé, lembrando exatamente que a vitória que Ele entregou já foi consumada. Nós oramos. Senhor Jesus, assim como declarastes em João 16,33, eu recebo hoje a tua paz que excede todo o entendimento. Eu reconheço que neste mundo enfrentarei aflições, mas eu escolho ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu esse mundo e toda a minha confiança está no Senhor. Cura as minhas feridas, fortalece a minha fé, libera-me de toda a incredulidade e de toda a prisão do medo. Que a tua vitória seja manifesta em cada área da minha vida, no meu lar, no meu trabalho, na minha mente e no meu coração. Eu declaro que vivo não pela vista, não por aquilo que eu vejo, que eu enxergo, mas pela fé no Cristo vencedor, pois eu creio que todas as coisas colaboram para aqueles que buscam, que creem e que esperam no Senhor. Pai, muito obrigado. Eu quero abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu agradeço mais essa oportunidade, desta palavra, deste momento no Senhor, a graça e o favor, que os céus se abram sobre você. Eu sou o pastor Fernando Passerini e eu espero você na próxima. Deus abençoe a sua vida.